Meus irmãos e minhas irmãs, imaginem a cena mais chocante que uma igreja poderia viver: Cristo, o Senhor da Glória, batendo do lado de fora, pedindo para entrar. Essa imagem não é invenção dramática, mas a realidade descrita no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Como pode ser que aquele que é o dono da casa precise pedir permissão para participar do culto? George Whitefield, o pregador inflamado do século XVIII, confrontava seus ouvintes com essa mesma questão. Ele declarava: se Cristo não está no centro, então vocês estão apenas representando uma peça de teatro diante dos homens. Palavras fortes, mas absolutamente necessárias. Porque o maior perigo que ameaça a igreja não é a perseguição de fora, mas a substituição silenciosa de Cristo por performances humanas dentro do culto. Hoje vemos templos transformados em palcos, pregadores tratados como celebridades, louvores moldados para agradar à plateia. Mas onde está o Cristo crucificado e ressurreto? Whitefield dizia: um sermão sem Cristo é como um sol sem luz, um pão sem farinha, uma fonte sem água. Se o Filho de Deus não for exaltado, todo culto, por mais bem produzido que pareça, não passa de espetáculo vazio. O chamado deste sermão é urgente. Não estamos falando de detalhes estéticos, mas de vida ou morte espiritual. Quando a igreja se torna espetáculo, as almas saem iludidas, acreditando ter encontrado Deus, mas na verdade apenas experimentaram emoção passageira. E qual será o resultado no grande dia, quando muitos ouvirão: nunca vos conheci? Por isso, precisamos despertar. Precisamos perguntar com honestidade: será que Cristo ainda reina em nossos cultos, ou já foi expulso para dar lugar ao aplauso humano? A resposta a essa pergunta determinará não apenas a saúde da igreja, mas o destino eterno de muitos que hoje se assentam nos bancos acreditando estar salvos. O tema de hoje é solene: quando a igreja vira espetáculo, o Cristo que foi expulso do culto. Não se trata de mera crítica cultural, mas de um chamado profético ao arrependimento e à restauração da centralidade de Cristo em tudo o que fazemos. Queridos irmãos e irmãs, precisamos agora olhar de frente para a realidade da igreja contemporânea. Não com os olhos da vaidade humana, mas com os olhos do Espírito e com a coragem de admitir que algo está profundamente errado. Pois vivemos em uma era em que muitos cultos se parecem mais com produções teatrais do que com encontros santos com o Deus vivo. O perigo é que, em meio a tantas luzes, sons e palcos, o próprio Cristo tenha sido colocado para fora. George Whitefield, pregador do século XVIII, enfrentou algo semelhante. Na sua época, havia templos cheios de ritos, liturgias impecáveis, corais afinados, mas corações vazios. Ele declarava: vocês podem ter todas as formas de religião, mas se não tiverem Cristo, têm apenas vento e nada mais. E como essa palavra ecoa em nossos dias? Porque nunca se produziu tanto conteúdo religioso e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta superficialidade espiritual. Vivemos numa cultura de espetáculo. A sociedade valoriza o visual acima do essencial, a aparência acima da verdade, a emoção acima da razão. Esse espírito do mundo, aos poucos, infiltrou-se no coração da igreja. Hoje, ministérios são avaliados pelo número de seguidores em redes sociais, pelas produções audiovisuais que viralizam, pelos palcos impressionantes. Mas o que realmente deveria medir a saúde espiritual, vidas transformadas pelo Evangelho, muitas vezes é negligenciado. É claro que não há nada errado em usar tecnologia, câmaras ou música de qualidade. O problema está em trocar o essencial pelo acessório, em substituir a centralidade de Cristo pelo desejo de impressionar pessoas. O culto deixa de ser adoração e passa a ser entretenimento. Whitefield advertia: muitos têm a religião suficiente para deixá-los respeitáveis aos olhos dos homens, mas não suficiente para levá-los ao céu. Essa é a tragédia do formalismo religioso. Observemos também a transformação da pregação. Em muitas igrejas, os sermões tornaram-se curtos demais, adaptados ao tempo de atenção reduzido de uma geração acostumada a vídeos rápidos. Mas a palavra de Deus não foi feita para ser reduzida a slogans. Ela é a espada de dois gumes, que penetra até à divisão da alma e do espírito. Quando pregadores trocam a exposição bíblica pela retórica motivacional, o povo sai animado, mas não convertido. Whitefield dizia: prefiro ferir com a verdade do que agradar com a mentira. Outro ponto que revela a doença da igreja espetáculo é a música congregacional. Antigamente, hinos eram teologia cantada, cheios de verdades bíblicas profundas. Hoje, muitas letras se repetem sem conteúdo, buscando apenas prolongar a experiência emocional. Whitefield alertava:
podem cantar como anjos, mas se não nasceram de novo, não passarão de anjos caídos. Que golpe duro, mas verdadeiro. Pois a adoração não é emoção, é entrega. Além disso, o problema não está apenas nos líderes. Está também nos ouvintes. Paulo já havia escrito em 2 Timóteo capítulo 4 que chegaria o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, preferindo mestres que falassem o que seus ouvidos queriam ouvir. Esse tempo é agora. Muitas pessoas rejeitam mensagens sobre pecado, arrependimento e santidade. Querem apenas ouvir palavras de conforto, promessas de bênçãos materiais e motivação. Mas Cristo não chamou seguidores para uma vida confortável, chamou discípulos para carregar a cruz. E o que acontece quando uma igreja se adapta ao gosto da plateia? Cristo é expulso do culto. Ele não encontra espaço em um púlpito onde a cruz é silenciada, onde o pecado não é confrontado. Onde a santidade é vista como peso e não como privilégio. Whitefield dizia: a religião que não custa nada, não vale nada. Mas muitos hoje querem uma fé barata, sem renúncia, sem lágrimas, sem cruz. Outro aspecto grave é a competição entre igrejas. Muitas tratam o evangelho como mercado, disputando fiéis como consumidores. Estratégias de marketing e publicidade substituem o joelho dobrado em oração. Whitefield passava noites clamando por almas, mas hoje muitos líderes passam noites elaborando campanhas publicitárias. Que inversão de prioridades! As consequências desse quadro são visíveis, crentes frágeis, igrejas superficiais, uma geração que confunde espiritualidade com entretenimento. O testemunho diante do mundo enfraquece, porque quando a igreja se parece demais com o mundo, perde sua voz profética. Whitefield advertia: o mundo está dormindo no pecado, e a igreja está dormindo ao lado dele. Queridos, precisamos despertar. Não se trata de criticar tecnologia, música ou criatividade, mas de colocar as coisas em seu devido lugar. Cristo deve ser o centro. A palavra deve ser o fundamento. O Espírito Santo deve ser a fonte. Sem isso, não temos nada. Portanto, o problema diante de nós, uma geração acostumada com espetáculo, mas faminta de vida. Uma igreja que mede sucesso em números, mas esquece que Deus olha o coração. Uma fé que se satisfaz com aplausos, mas que talvez não suporta o fogo do juízo. E a pergunta inevitável é: será que Cristo ainda está no centro de nossos cultos, ou já foi expulso pela busca incessante por relevância e popularidade? Meus irmãos e minhas irmãs, para compreendermos porque é tão grave transformar a igreja em espetáculo e expulsar Cristo do culto, precisamos voltar à Escritura. Pois somente a palavra de Deus nos revela o padrão verdadeiro da adoração e da vida cristã. E ninguém pregou essa verdade com mais paixão e clareza do que George Whitefield, que constantemente levava seus ouvintes ao Evangelho puro. Comecemos com o Evangelho de João, capítulo 3, onde Jesus se encontra com Nicodemos. Esse homem era fariseu, mestre de Israel, conhecedor das Escrituras. Mas apesar de sua religiosidade, faltava-lhe algo essencial. Jesus não elogia seus títulos nem suas obras, mas o confronta com uma declaração radical: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui está o cerne da questão. Não basta aparência, não basta liturgia, não basta tradição. É preciso nascer do Espírito. Whitefield pregava esse texto incansavelmente. Ele dizia: vocês devem nascer de novo. Não digo talvez, não digo é opcional. É absolutamente necessário. Sem novo nascimento, não há céu. Para ele, todo o problema da religiosidade vazia se resumia a isso: corações não regenerados tentando adorar a Deus apenas com formas externas. E isso, inevitavelmente, transforma o culto em espetáculo humano. Nicodemos ficou confuso: como pode um homem nascer sendo velho? Essa pergunta ecoa ainda hoje, pois muitos não compreendem que o novo nascimento não é reforma moral, mas transformação sobrenatural. Jesus responde: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, sem a obra do Espírito Santo, todo esforço humano é insuficiente. Whitefield afirmava: podem lavar um cadáver quantas vezes quiserem. Ele continuará morto. Assim é a religião sem novo nascimento. A Escritura confirma essa verdade em toda parte. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho não é maquiagem, é transformação. Não é espetáculo, é vida. Quando essa realidade é
Esquecida, o culto se torna show. Mas quando ela é vivida, o culto se torna encontro com o Deus vivo. Jesus também disse à mulher samaritana em João capítulo 4, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Whitefield explicava, muitos adoram em forma, poucos em verdade. Muitos cantam com os lábios, poucos com o coração. Essa diferença é vital. Porque o culto que Deus aceita não depende de música elaborada, mas de corações regenerados. Outro texto fundamental está em Isaías capítulo 29, versículo 13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus citou esse mesmo versículo ao confrontar os fariseus. Whitefield aplicava com ousadia, quantos de vocês honram a Deus com hinos e liturgias, mas seus corações permanecem frios, distantes, mortos. Palavras duras, mas necessárias para despertar os que viviam na ilusão religiosa. É nesse ponto que entendemos porque a centralidade de Cristo é inegociável. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Expulsar Cristo do culto, ainda que inconscientemente, é fechar a porta do céu. Whitefield exclamava, pregarei Cristo até meu último suspiro. Se não for Cristo, não pregarei nada. Pois Ele é o alfa e o ômega da nossa fé. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, declarou, nada me propus a saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Essa era também a convicção de Whitefield. Ele não buscava impressionar com a eloquência humana, mas com o poder da cruz. Ele dizia, prefiro ser considerado um tolo aos olhos do mundo do que pregar sem a cruz de Cristo. E aqui está o contraste com a igreja espetáculo. Quando Cristo é o centro, a palavra é pregada com poder, os corações se quebrantam, vidas são transformadas. Mas quando o homem é o centro, a mensagem se dilui. As pessoas saem entretidas, mas não convertidas. Whitefield alertava, milhares vão à igreja, mas poucos vão a Cristo. O Evangelho de João capítulo 3 culmina no famoso versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o coração da mensagem cristã. Whitefield pregava esse versículo com lágrimas, lembrando que o amor de Deus não é um conceito abstrato, mas um dom real, Cristo entregue por nós. Expulsá-lo do culto é desprezar o maior presente que o céu já deu. Além disso, a Bíblia mostra exemplos de cultos rejeitados por Deus. Em Levítico capítulo 10, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos. Isso nos lembra que Deus não aceita qualquer adoração, mas somente aquela que é conforme sua vontade. Whitefield comentava, Deus não precisa do culto dos homens, mas os homens precisam do Deus do culto. Portanto, a fundamentação bíblica é clara e Whitefield a reforça com vigor, o novo nascimento é indispensável, a adoração em espírito e verdade é obrigatória, a centralidade da cruz é inegociável. Sem isso, tudo se reduz a espetáculo vazio. E aqui fica a pergunta solene, será que nossos cultos hoje refletem o Evangelho de João capítulo 3, ou apenas a confusão de Nicodemos? Estamos adorando em espírito e em verdade, ou apenas com formas externas? Estamos pregando Cristo crucificado, ou apenas motivação superficial? A resposta a essas perguntas determinará não apenas a vitalidade da Igreja, mas o destino eterno de milhares de almas. Queridos irmãos e irmãs, chegamos agora ao coração desta mensagem, os pontos centrais que distinguem uma Igreja fiel a Cristo de uma Igreja transformada em espetáculo humano. George Whitefield não poupava palavras ao expor essa diferença. Ele dizia, o verdadeiro cristão não é conhecido pelas roupas que veste ou pelas palavras que fala, mas pelo novo coração que Deus lhe deu. Aqui está a chave, a autenticidade da fé não se mede por formas externas, mas pelos frutos de uma vida regenerada. O primeiro ponto é a transformação interior. Visível. Quando um homem ou uma mulher nasce de novo, algo muda de maneira radical. Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Whitefield aplicava esse texto dizendo, um cristão regenerado não precisa anunciar sua fé como quem exibe um título, sua vida fala mais alto do que suas palavras. Em contraste, a Igreja espetáculo cultiva formas externas de piedade, mas sem vida interior. O segundo ponto é a centralidade da cruz. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Whitefield fazia eco a essa mensagem, pregando incansavelmente sobre Cristo
crucificado. Ele dizia: se afastarem a cruz, afastam o coração do Evangelho. Porém, em muitos púlpitos modernos, a cruz é silenciada para dar lugar a mensagens de prosperidade ou motivação. Isso é expulsar Cristo e colocar o homem no centro. O terceiro ponto é a ação transformadora do Espírito Santo. Jesus afirmou em João capítulo 16 que o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Whitefield dependia disso em cada sermão: sem o Espírito, minhas palavras são apenas ar. Mas com o Espírito, até mesmo um sussurro pode abalar corações. A igreja espetáculo, porém, confunde emoção com unção, buscando mover sentimentos por técnicas em vez de permitir que o Espírito quebre e transforme vidas. O quarto ponto é a fidelidade à palavra de Deus. Whitefield clamava: dê-me a Bíblia, pois sem ela, não sei o caminho do céu. Ele enchia suas pregações de citações bíblicas, não porque queria impressionar, mas porque sabia que apenas a palavra tem autoridade para salvar. A igreja espetáculo, em contraste, substitui a pregação fiel por discursos agradáveis. Mas a Escritura é clara: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Sem palavra, não há fé verdadeira. O quinto ponto é a santidade de vida. Whitefield advertia: um pregador sem santidade é o maior aliado do diabo. Essas palavras, ainda que duras, lembram que não basta falar de Cristo, é preciso viver como Cristo. Quando pregadores e líderes vivem em pecado, o púlpito vira palco. E quando a igreja valoriza mais o talento do que o caráter, o culto se torna espetáculo. A santidade não é opção, é evidência do novo nascimento. O sexto ponto é a paixão pelas almas perdidas. Whitefield atravessava oceanos. Pregava a céu aberto para multidões, muitas vezes debilitado fisicamente, porque ardia por ver pecadores salvos. Ele exclamava: ó Senhor, dá-me almas, ou leve o meu corpo para a sepultura. A igreja espetáculo, ao contrário, preocupa-se mais com o tamanho do público do que com a eternidade das almas. Medem sucesso por números, não por conversões genuínas. O sétimo ponto é a humildade diante de Deus. Whitefield foi conhecido em toda a Inglaterra e América, mas sempre repetia: deixem que meu nome seja esquecido, contanto que Cristo seja lembrado. A humildade verdadeira exalta a Cristo, não ao homem. Mas a igreja espetáculo transforma pregadores em celebridades, disputando atenção como estrelas de palco. Isso é orgulho espiritual travestido de ministério. O oitavo ponto é a adoração em espírito e em verdade. Jesus declarou em João capítulo 4: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Whitefield comentava: Deus não olha a melodia da voz, mas a sinceridade do coração. A igreja espetáculo, no entanto, valoriza mais a harmonia musical do que o quebrantamento interior. E assim, em vez de subir como incenso agradável ao céu, a adoração se torna apenas barulho diante de Deus. Queridos, até aqui vimos 8 pontos centrais que distinguem o verdadeiro culto do espetáculo humano. Cada um deles ecoa na vida e no ministério de George Whitefield, que não poupava palavras para denunciar a hipocrisia religiosa e chamar homens e mulheres ao novo nascimento. Mas ainda não terminamos. Há outros sinais, igualmente importantes, que precisamos considerar. Pois se não examinarmos com sinceridade, corremos o risco de viver uma fé de fachada, agradando aos homens, mas desagradando a Deus. Amados irmãos e irmãs, seguimos agora para a segunda parte do desenvolvimento dos pontos centrais. Já refletimos sobre 8 sinais que distinguem a igreja fiel da igreja espetáculo. Mas Whitefield nos lembraria que ainda há muito mais a ser observado. Pois, como ele dizia, o coração humano é um abismo de engano, e somente a luz do Espírito pode expô-lo. O nono ponto é a perseverança nas provações. A fé genuína não se revela nos dias de festa, mas nos dias de dor. Whitefield sofria de enfermidades físicas, enfrentava perseguições e zombarias, mas não desistia. Ele pregava ao ar livre, mesmo quando multidões lançavam pedras ou lama contra ele. O cristão verdadeiro é aquele que suporta até o fim, dizia. A igreja espetáculo, por outro lado, desmorona quando o aplauso cessa. Não há raiz, apenas aparência. O 10º ponto é a vida de oração constante. Whitefield orava de madrugada, antes e depois de cada pregação. Ele comparava o cristão sem oração a um soldado em batalha, sem armas. A oração era seu fôlego, sua força. A igreja nascida de novo se sustenta em oração. A igreja espetáculo se apoia em planejamento humano. O resultado é claro, uma caminha na dependência de Deus, a outra na autossuficiência.
O 11º ponto é a simplicidade do Evangelho. Whitefield pregava com eruditos e com mineradores analfabetos, mas sua mensagem era sempre a mesma: arrependimento e fé em Cristo. Ele dizia: se não posso pregar de modo que uma criança entenda, não preguei o Evangelho. A igreja espetáculo, ao contrário, muitas vezes complica o Evangelho, adornando-o com discursos vazios. Mas Cristo não veio confundir, veio salvar. O 12º ponto é a comunhão verdadeira entre os irmãos. No livro de Atos vemos os primeiros cristãos partindo pão de casa em casa, cuidando uns dos outros. Whitefield ensinava: nada prova mais o novo nascimento do que o amor fraternal. A igreja espetáculo pode reunir multidões em um mesmo auditório, mas muitas vezes são estranhos uns aos outros. Falta família, sobra formalidade. O 13º ponto é a consciência missionária. Whitefield atravessou o Atlântico 13 vezes, porque tinha a chama missionária ardendo em sua alma. O mundo é minha paróquia, afirmava. Uma igreja que nasceu de novo não vive fechada em si mesma, ela olha para os confins da terra. Já a igreja espetáculo mede sucesso em números de seguidores, mas não em quantos ouviram o Evangelho pela primeira vez. O 14º ponto é a fome pela palavra de Deus. O crente regenerado deseja a Escritura como o bebê deseja o leite. Whitefield lia a Bíblia diariamente, chorava sobre suas páginas, buscava nela cada direção. Ele dizia: se não me alimento da palavra, minha alma definha. Mas a igreja espetáculo-se satisfaz com frases de efeito e versículos isolados projetados em telas. A profundidade da palavra é trocada pela superfície da motivação. O 15º ponto é a prática de boas obras como fruto da fé. Whitefield ajudava órfãos, sustentava ministérios de misericórdia e lembrava que a fé que não produz obras é morta. Ele não via boas obras como meio de salvação, mas como evidência dela. A igreja espetáculo, no entanto, muitas vezes transforma até mesmo a caridade em autopromoção, buscando manchetes e reconhecimento. O 16º ponto é a coragem de confrontar o pecado. Whitefield não suavizava sua mensagem. Ele pregava sobre inferno e juízo com lágrimas, mas sem omitir a verdade. Não é crueldade advertir sobre o fogo eterno, é crueldade calar-se sobre ele, dizia. A igreja espetáculo, por temer perder público, evita temas como pecado, santidade e juízo. Prefere o silêncio confortável à verdade libertadora. O 17º ponto é a alegria genuína no Senhor. Essa alegria não depende de aplausos ou circunstâncias, mas da presença de Cristo. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Whitefield irradiava essa alegria, mesmo nas lutas, porque sabia que sua força vinha do Senhor. A igreja espetáculo, em contrapartida, oferece alegria artificial, sustentada por estímulos externos, que desaparece rapidamente. O 18º ponto é a esperança da eternidade. Whitefield lembrava constantemente que a vida é breve. Ele dizia: estamos a um sopro da eternidade. O crente verdadeiro vive com os olhos no céu. Mas a igreja espetáculo fixa seus olhos apenas no presente, pregando prosperidade, sucesso e bem-estar imediato, esquecendo-se da glória futura. Ao somarmos todos esses sinais, percebemos uma linha clara. A igreja fiel busca transformação, santidade, missão, perseverança, simplicidade, amor, coragem e esperança. A igreja espetáculo busca números, aplausos, emoção, conforto e reconhecimento. Uma prepara o povo para a eternidade, a outra distrai o povo no presente. Whitefield conclamava seus ouvintes: examinem-se a si mesmos, se estão na fé. Não se enganem, pois um cristianismo de aparência não levará ninguém ao céu. Essa exortação é também para nós. Precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa igreja, e perguntar: temos vivido esses sinais de novo nascimento? Ou temos apenas frequentado espetáculos religiosos? Queridos irmãos e irmãs, após refletirmos sobre os sinais de uma fé genuína e os contrastes com a igreja espetáculo, precisamos agora encarar com seriedade as consequências terríveis de expulsar Cristo do culto. Pois cada escolha espiritual gera frutos, e quando a igreja escolhe o caminho do entretenimento em vez da adoração verdadeira, os resultados são desastrosos. George Whitefield nunca teve medo de advertir seus ouvintes sobre a gravidade desse erro. Ele declarava: uma religião de formas sem poder leva multidões ao inferno com uma canção nos lábios. Palavras duras, mas absolutamente fiéis à Escritura. Porque o culto sem Cristo não apenas falha em edificar, ele engana, ilude e condena. A primeira consequência é a ilusão de salvação. Multidões participam de cultos vibrantes, levantam as mãos, cantam com entusiasmo, mas nunca nasceram de novo.
sentem emoção, mas não experimentam regeneração. Jesus advertiu em Mateus. Capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demónios, em teu nome fizemos maravilhas. Então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. O choque será descobrir tarde demais que a fé era apenas aparência. A segunda consequência é a corrupção da mensagem. Sem Cristo no centro, a palavra é distorcida. Sermões tornam-se palestras motivacionais. A cruz é silenciada. O pecado é relativizado. Whitefield dizia: um sermão sem Cristo é como pão sem farinha, não alimenta. O resultado é uma geração de ouvintes superficiais, sem raiz, incapazes de suportar provações. A terceira consequência é a fome espiritual não saciada. A igreja espetáculo oferece estímulos, mas não nutre a alma. É como dar doces a quem precisa de pão. O profeta Amós anunciou: eis que virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muitos já vivem essa realidade, frequentam cultos, mas saem vazios, porque Cristo não está presente. A quarta consequência é a perda do testemunho diante do mundo. Quando a igreja se parece demais com o mundo, ela deixa de ser sal e luz. O mundo olha e não vê diferença. Whitefield advertia: um cristão sem distinção do mundo não é cristão, mas mundano disfarçado. Assim, a igreja perde sua voz profética e se torna irrelevante. A quinta consequência é a divisão interna. Onde Cristo não reina, vaidades competem. Ministérios viram disputas, líderes buscam protagonismo, e a comunhão é rompida. Foi o que Paulo repreendeu em Corinto: uns diziam: sou de Paulo, outros: sou de Apolo. Mas todos pertencem a Cristo. A igreja espetáculo inevitavelmente se divide, porque cada artista busca o próprio aplauso. A sexta consequência é a disciplina divina. O Senhor não é indiferente quando seu nome é usado em vão. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, vemos Cristo repreendendo igrejas inteiras. Éfeso, Sardes, Laodiceia. Ele adverte, chama ao arrependimento e ameaça remover o candeeiro. Whitefield dizia: Deus primeiro chama com amor, se isso falha, chama com juízo. Muitos escândalos e quedas ministeriais não são acaso, mas disciplina do Senhor. A sétima consequência é a ausência da presença de Deus. Essa talvez seja a mais trágica. Continuam os cultos, as músicas, os sermões. Mas o Espírito já não está ali. É como Sansão, que se levantou para lutar, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Whitefield afirmava: o maior juízo que pode cair sobre uma igreja é Deus deixá-la seguir sem o seu Espírito. O templo continua aberto, mas está vazio de poder. A oitava consequência é a perda da próxima geração. Jovens crescem em ambientes onde a fé é tratada como entretenimento, mas não veem poder real. Então, ao chegarem à vida adulta, abandonam a igreja, porque nunca conheceram Cristo de verdade. Whitefield alertava: se uma geração negligencia a cruz, a próxima a desprezará por completo. A nona consequência é a apatia missionária. A igreja espetáculo vive ocupada em manter sua estrutura, mas esquece os perdidos. Enquanto milhões caminham para a eternidade sem Cristo, muitos crentes se contentam com cultos agradáveis. Whitefield, em contraste, dizia: quero ir ao céu, mas quero arrastar comigo tantas almas quanto puder. Sua paixão era missionária, não teatral. A décima consequência é a condenação eterna. No grande dia, não haverá palcos, câmaras ou aplausos. Haverá apenas o trono de Cristo e os livros abertos. Aqueles que viveram uma fé de espetáculo, mas sem regeneração, ouvirão as palavras: apartai-vos de mim. Essa é a consequência final, a tragédia eterna. Diante dessas advertências, o chamado é urgente. Whitefield exclamava: fujam da ira vindoura. Fujam para Cristo enquanto há tempo. Não podemos brincar de igreja. Não podemos substituir o Evangelho pelo show. A eternidade está em jogo. Eis a pergunta que nos confronta: será que nossas vidas e nossos cultos estão cheios da presença de Cristo, ou estamos caminhando rumo a essas consequências trágicas? Queridos irmãos e irmãs, depois de enxergar com clareza as consequências devastadoras de uma igreja que expulsa Cristo de seu centro, chegamos ao momento mais decisivo desta mensagem: o convite à resposta. Pois de nada adiantaria ouvir verdades solenes, sentir o peso da advertência, ainda assim, sair sem agir. George Whitefield costumava dizer: vocês vieram ouvir um sermão, mas eu vim clamar por suas almas.
Esse é também o clamor hoje, que ninguém saia deste momento da mesma maneira que entrou. O primeiro chamado é ao arrependimento sincero. O Evangelho começa com arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou seu ministério com a mesma mensagem. Whitefield declarava: arrependimento é abandonar o pecado não apenas com os lábios, mas com o coração. Isso significa reconhecer nossa frieza, nosso orgulho, nossa tendência de transformar o culto em formalidade, e voltar-nos de todo o coração ao Senhor. O segundo chamado é a rendição total a Cristo. Ele não aceita lugar secundário. Ele é Senhor, não coadjuvante. Whitefield dizia: Cristo não será meio salvador, ou Ele é tudo para você, ou não é nada. O convite hoje é abrir a porta da igreja, a porta da vida pessoal, e deixá-lo reinar. Sem reservas, sem condições, sem máscaras. O terceiro chamado é a renovação da adoração. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos resgatar a simplicidade e a profundidade do culto, oração fervorosa, pregação fiel, cânticos centrados em Cristo, comunhão verdadeira. Whitefield pregava ao ar livre, sem instrumentos sofisticados, mas a presença de Deus era tão intensa que multidões caíam de joelhos. O que importa não são os recursos, mas a autenticidade do coração. O quarto chamado é a santidade prática. A resposta ao Evangelho não pode se limitar ao culto, deve transbordar na vida diária. Whitefield afirmava: a melhor evidência de que alguém nasceu de novo não é o que faz na igreja, mas como vive em casa. Santidade não é perfeição inatingível, é obediência sincera, é separação do pecado, é vida íntegra diante de Deus e dos homens. O quinto chamado é a missão ardente. O verdadeiro avivamento sempre leva a um coração missionário. Whitefield atravessou oceanos porque acreditava que cada alma valia mais que o mundo inteiro. Nós também somos chamados a anunciar Cristo, em nossa família, em nosso bairro, em nossa nação, até os confins da terra. A resposta ao Evangelho não pode ser silêncio, deve ser proclamação. O sexto chamado é a oração por avivamento. Nenhuma mudança duradoura virá por esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus. A promessa permanece em 2 Crônicas capítulo 7. Versículo 14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Whitefield, Jonathan Edwards e tantos outros viram o fogo do avivamento porque clamaram de joelhos. O sétimo chamado é a decisão imediata. Whitefield advertia: vocês podem nunca mais ouvir outro sermão. Hoje pode ser o último chamado de Deus para a sua alma. A urgência é real. Não sabemos quanto tempo temos. A eternidade está a um sopro. Por isso, não adie. Não endureça o coração. Hoje é o dia de abrir a porta para Cristo. Queridos, este convite não vem de mim, mas da própria palavra de Deus. É o Espírito Santo quem chama. É Cristo quem bate. A questão é: vamos continuar expulsando-o com nossas prioridades humanas, ou vamos recebê-lo como Senhor? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Hoje ele bate. Hoje ele chama. Hoje ele convida. E a decisão está diante de cada um de nós. Whitefield conclamava: que nenhum de vocês seja encontrado fora de Cristo naquele grande dia. Esse é também o apelo desta mensagem. Arrependam-se, rendam-se, renovem-se, santifiquem-se, anunciem, clamem. Mas, acima de tudo, recebam a Cristo como Senhor absoluto. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final desta mensagem solene. Percorremos juntos um caminho sério, profundo e, espero, transformador. Desde a introdução, vimos que Cristo corre o risco de ser expulso do culto quando a igreja se deixa seduzir pelo espírito de espetáculo. Analisamos o problema em nosso contexto atual, fundamentamos tudo na palavra de Deus e na pregação de George Whitefield, desenvolvemos os pontos centrais que distinguem o verdadeiro culto do falso, meditamos nas terríveis consequências de expulsar Cristo e, por fim, ouvimos o convite à resposta. Agora, é hora de decidir. Whitefield dizia: vocês vieram ouvir, mas eu vim para que suas almas sejam salvas. Essa é a urgência que deve ecoar em nós. Não podemos sair daqui indiferentes. O culto não é teatro. A igreja não é auditório. A fé não é espetáculo. Cristo não pode ser apenas um detalhe em nossa agenda, ele deve ser o centro de tudo.
A verdade é clara: uma igreja sem Cristo é apenas um prédio cheio de gente. Um culto sem Cristo é apenas um show vazio. Uma vida sem Cristo é apenas uma corrida em direção ao juízo. Mas uma igreja com Cristo é templo do Espírito. Um culto com Cristo é encontro com o céu. Uma vida com Cristo é antecipação da eternidade. Por isso, o apelo final é simples e direto: tragam Cristo de volta ao centro. Não deixem que ele fique do lado de fora batendo. Abram a porta. Deixem-no entrar, entreguem-lhe o trono. Que nossas igrejas sejam marcadas não pelo brilho humano, mas pela glória divina. Que nossas vidas não sejam pautadas pelo aplauso, mas pela cruz. Whitefield exclamava: que meu nome desapareça, contanto que Cristo seja lembrado. Esse deve ser também o nosso lema. Não precisamos de mais estratégias de marketing, mas de mais joelhos dobrados. Não precisamos de palcos mais elaborados, mas de corações mais rendidos. Não precisamos de mais aplausos, mas da presença viva do Espírito Santo. E aqui está também o convite prático. Se esta mensagem falou ao seu coração, não a guarde apenas para si. Compartilhe com outros. Inscreva-se neste canal, envolva-se nesta missão de proclamar o Evangelho. Ajude a levar a mensagem adiante, para que mais pessoas sejam confrontadas, despertadas e transformadas. O tempo é breve. A eternidade é longa. E a pergunta decisiva permanece: o que você fará com Cristo? Ele continuará do lado de fora, ou será recebido como Senhor absoluto? Que a resposta da nossa geração seja clara: Cristo é o Senhor, e Ele é bem-vindo em nosso meio.